A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese estamos aqui na sua Rádio Voz para, a partir de agora, com muito prazer, com muito carinho, levar até você o nosso programa Cristo Vive, nesse domingo, 14 de dezembro. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo, graças a Deus tudo em paz. Bom dia, querido ouvinte, espero que esteja tudo bem com você também. Muito obrigado pela sua audiência, salve Maria. Salve Maria! Padre, estamos num período belíssimo litúrgico da Santa Igreja. Todos são e têm a sua beleza. Mas para mim, particularmente, esse período do Advento e a Quaresma são períodos assim que não tem como ser mais motivadores para a nossa conversão. Até mesmo porque quem não precisa de conversão, Padre? Todos nós, dia a dia. A conversão tem que ser diária. E claro, são tempos fortes na vida da igreja. O Advento quer dizer chegada, essa espera, e a Quaresma, que nos prepara para celebrar a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, são tempos litúrgicos que vão fazendo com que nós possamos mudar de vida, se nós nos abrimos à ação da graça, a tudo aquilo que o Senhor reserva para nós. E aquele ponto assim que você marca ali na escritura, você coloca uma caneta ali colorida para chamar a atenção. Eu digo o período do Advento, Padre, e o período da Quaresma, porque eu reporto muito forte a Santa Mãe de Deus. Agora, nesse Advento, a importância dela em todo esse contexto do qual estamos vivenciando. E na Quaresma, sempre a gente tem, na nossa paróquia, praticamente eu penso que em todas as paróquias da Diocese, a via sacra. Mas quando eu ali na narração do texto, o profeta Simeão, fala a profecia para Nossa Senhora, uma espada te transpassará a alma. É muito forte, Padre. Com certeza, isso faz com que o nosso coração se enterneça, olhando para como Nossa Senhora vivenciou todos estes mistérios. O mistério da encarnação, com o seu sim, Jesus pôde encarnar-se, nasceu, reclinado, foi numa manjedoura, como vamos contemplar já no Natal que se aproxima, e também a presença de Nossa Senhora na vida pública de Jesus, mas sobretudo, claro, como você bem lembrou, ali na paixão do Senhor, sofrendo com o seu Filho amado. E ela nós tivemos recentemente, nesta publicação do Vaticano, esclarecendo as terminologias, mas num certo sentido, ela é corredentora, não ocupando o lugar do Senhor, mas colaborando com o seu sim generoso, com a sua presença materna, para que o Senhor pudesse dar sua vida na cruz para a nossa salvação. Por isso, o amor de Nossa Senhora para com o seu Filho amado nos deve motivar a que também nós amemos Jesus, e amemos naturalmente nossa Mãe do Céu, a quem Ele nos entregou como mãe, na pessoa do discípulo amado ali aos pés da cruz. Eis aí a tua mãe. Na pessoa de João, estávamos cada um de nós. Padre, ainda falando a Nossa Senhora, o senhor falava na última segunda-feira, dia 8, dia de preceito, e a gente vê essa grande devoção à Santa Mãe de Deus. Na maioria das paróquias, teve paróquia que nós tivemos até mais de 3 celebrações nesse dia. Por exemplo, na nossa, a primeira que foi às 6h30 da manhã, a participação das pessoas se equivaliam a uma missa de domingo, dada a importância que as pessoas têm, essa devoção à Santa Mãe de Deus. E o relato que a gente ouviu, o senhor pensa também no clero, foram celebrações belíssimas e uma participação muito expressiva das pessoas, mesmo sendo um dia comercial. Com certeza, porque para nós mais importante, não é nem tanto, digamos assim, as realidades materiais, mas as espirituais. Por isso, as orações do Advento nesse período nos convidam muito a saber usar os bens temporais em vista dos
espirituais em vista do céu. Por isso, a participação grandiosa dos nossos fiéis foi para nós uma grande alegria, porque vai demonstrando que a espiritualidade está no tempo presente, no dia a dia, mesmo no dia de semana, santificando todas essas realidades, e nós nos organizamos de modo tal que Deus vai sim ocupando o primeiro lugar. Por isso, muito obrigado a você, querido ouvinte, que conseguiu participar, você que não, se tem algum motivo grave, se entende, caso não, é preciso buscar a confissão para poder voltar à comunhão, porque era, sem dúvida, um dia de preceito, o dia da Imaculada Conceição da Virgem Maria. É verdade. Padre, o que a liturgia propõe para esse santo e belo domingo para as pessoas que, se Deus quiser, irão participar da Santa Missa ou já até participaram? Estamos no terceiro domingo do Advento, hoje 14 de dezembro, louvado seja Deus por esse tempo tão bonito, e a liturgia de hoje nós chamamos de Domingo Gaudete, ou seja, Domingo da Alegria, porque justamente no Gradual Romano, Paulo, querido ouvinte, é o livro da igreja que traz as antífonas e os cantos, rituais, litúrgicos para as celebrações da Santa Igreja. E para a missa de hoje, a antífona de entrada é justamente essa: Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. Uma exortação de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 4 a 5, que é: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos. Por isso, nós celebramos esse Domingo da Alegria. O Evangelho de hoje nos apresenta a figura de João Batista, que está preso numa fortaleza às margens do Mar Morto, onde vai morrer decapitado por ordem de Herodes, porque, claro, João reprovava o fato dele estar vivendo com a mulher de seu irmão Filipe, E João Batista, tendo ouvido falar de Jesus, das suas obras, quer esclarecer uma dúvida, envia seus discípulos até Jesus e perguntam: és tu aquele que deve vir ou temos que esperar um outro? Bom, vejam que, queridos irmãos e irmãs, Jesus, na sua resposta, se define indiretamente como aquele que há de vir, como Messias, por causa das obras que ele realiza. De fato, Jesus vai dizer, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Então Jesus realiza a profecia de Isaías, na qual essa boa nova da salvação passa pela vitória do homem sobre a morte, a pobreza e a doença, mediante a visita histórica de Deus à Terra. Então, nosso olhar para esse advento, essa chegada de Cristo na história, marcada por tantos sofrimentos, nos motiva a ver que o Evangelho de hoje é um sinal da salvação, portanto, da alegria, porque a palavra de Deus é a última. O Senhor vai fazer com que nós vençamos todas essas dificuldades, todos esses sofrimentos, porque Ele cura, Ele salva. Por isso, a alegria, porque também, brevemente, nós estaremos celebrando o Natal do Senhor. E não tem outro sentimento maior do que esse para essa época, porque a chegada do Senhor, nosso Salvador, o grande amor de nossas vidas, sem dúvida, traz alegria ao nosso coração. É verdade, Padre, como traz alegria. E agora vamos falar com o diácono permanente da nossa santa e amada igreja, o diácono Ursulino. Diácono Ursulino, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, meu grande amigo. Deus abençoe você e toda a vossa família. Bom dia, Padre Anevair, a vossa bênção. Bom dia, amados ouvintes. Obrigado, diácono. Diácono, o que o senhor poderia partilhar dessas realidades que a igreja está vivenciando, esse advento, E essas realidades, diácono? Que alegria de vermos mais um advento. A cada novo ciclo litúrgico, a nossa mãe igreja atualiza a espera do Messias. Viver mais um advento é um convite a cultivar a esperança. A esperança que não decepciona, pois se baseia na promessa de Deus que se cumpre em Jesus Cristo. É um convite para prepararmos o nosso coração
E preparamos o nosso coração através do sacramento da confissão e a Santa Eucaristia. Só assim, preparamos realmente uma manjedoura digna para o menino Jesus. É um convite a viver a vigilância, manter atento à presença de Deus na vida cotidiana. É um convite a seguir o exemplo de Maria. Maria, a Virgem Maria, é o grande modelo para este tempo do Advento. Uma mulher cuja esperança nunca esmoreceu e cuja alegria íntima nasceu da memória agradecida das promessas de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. O nosso muito obrigado ao diácono Ursulino. Agora vamos ouvir o diácono permanente, o diácono Júlio. Diácono Júlio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. O que o senhor poderia partilhar um pouquinho da Santa Casa e, ao mesmo tempo, deixar uma mensagem para todos que nos acompanham, amigo? Paz e bem. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Aqui é o diácono Júlio César e muitos me conhecem como o enfermeiro Júlio da Santa Casa. Pois bem, nós assumimos a vocação de enfermeiro, de cuidado da vida, de cuidado dos irmãos que tanto precisam do cuidado da saúde, e também fui agraciado por Dom João com a graça de ser ordenado diácono permanente. E na Santa Casa estamos envolvidos nesse cuidado, na busca de recursos e buscando pessoas de boa vontade que possam se unir à Santa Casa para cuidar do paciente com câncer, para cuidar das gestantes, puérperas, bebês recém-nascidos, tantos que precisam de nós. Venha nesse tempo de Natal, os corações estão mais abertos, mais envolvidos com a necessidade do outro. Faça a sua doação à Santa Casa. Vá até o site da Santa Casa, santacasa.org, ou o site da Diocese em doações, e lá você tem o caminho para doar à Santa Casa, que quer junto com você cuidar de tantos irmãos e irmãs que precisam. Lembre dessa obra, essa obra tão querida por Dom João, tão querida pelas irmãs franciscanas, tão querida pelos frades franciscanos. E hoje, tendo Dom Valdemar no Conselho Curador, queremos juntos, com a família franciscana, se dedicar ao cuidado da vida, ao cuidado de quem precisa. E neste momento também aproveito para desejar a todos um abençoado Natal. Que o menino Jesus, que vem tão pobre, tão humilde, tão aberto e necessitado do carinho, do cuidado, seja na sua vida sinal de conversão, sinal de vida nova, e que possamos, unidos ao nosso Deus, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos da criação, a nossa casa comum, e juntos podermos dar louvores e graças ao nosso Deus. Feliz e abençoado Natal. Que o menino das palhas te abençoe com todas as bênçãos dos céus. Paz e bem. Estamos apresentando programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado ao diácono Júlio. Padre Anevair, ouvimos aí o diácono permanente Ursulino, agora o diácono permanente Júlio. Os diáconos, padre, fazem um belíssimo trabalho aqui na nossa diocese, né? Nós temos os temporários e os permanentes. No caso, esses aqui são os permanentes. Tem um grupo que realmente soma muito na vida da nossa diocese.
É verdade, muito obrigado aqui ao diácono Júlio, ao diácono Cholino pela participação do nosso programa Cristo Vive. E é uma alegria poder tê-los e os outros diáconos permanentes da nossa diocese atuando nas nossas comunidades, servindo com amor ao modo de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. E de fato, o diácono permanente auxilia na vida da comunidade, não só nas questões litúrgicas, servindo ao altar na Santa Missa, proclamando a palavra de Deus, fazendo também casamentos, batizados, enfim, mas na caridade. Ou seja, o diácono é este que é chamado na vida da comunidade a unir-se às obras sociais da paróquia e poder assim manifestar o amor de Deus através das obras de caridade. É verdade. Padre, dentre tantas funções que o padre tem na paróquia, assim, ali, também o reitor do Seminário Maior Diocesano, o senhor, tem dentre as funções também acompanhar os diáconos permanentes da nossa diocese. É verdade, na Diocese de Anápolis, o reitor do seminário tem essa função, né? Assim, Dom João, de grata e saudosa memória, determinou. E desde quando assumiu o seminário, há 8 anos, venho acompanhando os diáconos permanentes da nossa diocese e agora também a abertura, né, da escola diaconal, juntamente com o diácono Júlio, coordenador da escola, que acabou de participar aqui do nosso programa, e a equipe de coordenação dessa escola, que começa agora no próximo ano de 2026. Que legal, muita vida, muita força nessa diocese. Isso é muito bom. Agora vamos falar com o pároco da paróquia São José Operário e também ele é o coordenador diocesano de pastorais, grande Padre Rogério. Padre Rogério, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Padre Anevair, Paulo Amparo, caros amigos ouvintes. Agradeço a oportunidade de poder participar do programa, que nós possamos continuar sempre servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Anevair, Paulo Amparo, continuem sempre nessa missão, na pastoral da comunicação, levando a palavra de Deus, a evangelização, a informação e o conhecimento a todos os nossos amigos e amigas ouvintes dos nossos programas. Que legal, Padre, bom dia. O que o senhor poderia partilhar dessas celebrações das quais estamos vivenciando, Padre? Quero também fazer um convite a todos, se nós pudéssemos celebrar bastante esse Natal. É um ano, todo ano é Natal, podemos dizer assim, mas todo ano é único. Então nós possamos celebrar esse Natal, todos nós possamos viver o espírito natalino do menino Deus, que vem ao nosso encontro, da alegria, do amor, da paz, que o menino Jesus pode conceder à nossa vida. Então não passe esse Natal sem celebrar com Jesus Cristo, sem poder participar da missa. Então vá, participe da missa de Natal, seja no dia 24 à noite, seja no dia 25. Todos nós possamos participar das missas de Natal desse ano de 2025, o ano do jubileu, o ano jubilar que o Senhor nos concede. A razão do jubileu de fato está sobre a encarnação do Filho de Deus. Então é um ano em especial para a gente poder então celebrar das noite de Natal, no dia de Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Padre Rogério, pároco da paróquia São José Operário, faço convite a todos os meus paroquianos e também toda a comunidade da igreja, nossa fé católica, possa participar também da nossa comunidade. Vamos ter a missa nas vésperas de Natal, dia 24, às 17 horas, na Capela Santa Clara, que faz parte da nossa comunidade, aqui no bairro Cidade Jardim. Então a missa haverá às 17 horas e depois 24 também, às 19 horas, na matriz de São José Operário, no bairro Boa Vista, Vila Santa Isabel, onde nós vamos celebrar de 24 já a noite santa do Natal do Senhor. E no dia 25 haverá missas às 9 da manhã na Capela Santa Clara, no bairro Cidade Jardim, e também às 19 horas a matriz São José Operário, aí no bairro Boa Vista, junto da Vila Santa Isabel. Nós queremos convidar todos a participar desse dia em especial, seja o 24, 25, nós possamos celebrar como cristãos a nossa fé católica, e a paróquia São José Operário está com as portas abertas, poder acolher todos. Então, o Natal do nascimento de Jesus Cristo, a Virgem Maria é a sua mãe, mas também São José é o seu pai adotivo. Então, nossa paróquia tem ainda mais um aspecto
natalino, da presença também, né, desse grande santo São José. Nós temos também na nossa comunidade o painel também mostrando José, a sua vida, então, que mostra como ele esteve participando do Menino Jesus, desde o aviso do anjo, da encarnação, um mês depois que ele assume Maria como sua esposa, depois o nascimento do Salvador, a levada ao templo. Nós temos então várias imagens, mosaicos, um painel, uma pintura no altar principal, onde mostra para nós essa presença de São José, principalmente nesses momentos de Natal. Então, nós queremos convidar todos a vir aqui na paróquia São José Operário, está sempre com as suas portas abertas para acolher a todos os devotos de São José, também nossos paroquianos, toda a nossa comunidade. Sempre as portas estão abertas, a nossa paróquia São José Operário, para acolher a todos. Que legal, estamos ouvindo o Padre Rogério, coordenador diocesano de pastorais, e também o pároco da paróquia São José Operário. Mas, Padre Rogério, também o Natal está se aproximando e literalmente o Natal jubilar, Padre. Caríssimos amigos, estamos aproximando da grande festa do Natal. Esse ano é o Natal do Jubileu, da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, que completa a nossa forma de poder contar 2025 anos da encarnação do Filho de Deus. E esse Natal nós não podemos passar realmente na escuridão, mas pelo contrário, temos que passar na luz, porque, como diz o Salmo, o refrão do Salmo da noite de Natal, hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por isso nós temos muita alegria em celebrar o Natal de Jesus Cristo, o seu nascimento, quando essa luz de Deus veio ao mundo, à humanidade, e nós pudéssemos então viver dessa comunhão com Deus, da salvação que o Senhor nos chamou a participar por sua bondade, benevolência, por querer também que nós pudéssemos participar. E a mensagem desse Natal, que seja um Natal vivido como a figura de José, de São José, que foi aquele que esteve presente no nascimento Salvador, de uma forma muito singela, muito simples, muito silencioso, podemos até dizer. Não tem nenhuma palavra, somente o Evangelho de Lucas, que vai narrar na noite de Natal, menciona José como aquele que conduz Maria também a Belém, aquele que cuida, e aquele que está presente no nascimento, aquele que recebe então os pastores que chegaram, depois que recebe também os reis magos. São José é a figura daquele que está ali, vê a luz que é Deus, a luz que é Cristo, e que também vive daquele momento. Ele encontra com Deus Salvador na simplicidade do nascimento do Filho de Deus numa criança, mas para nós é um grande exemplo. São José é o exemplo de todos aqueles que devem servir a Deus, daqueles que devem cuidar da Virgem Maria. E para esse Natal, desejo a todos um Feliz Natal, que possa ser também de luz, possa ser um Natal também da presença de São José, possamos também aprender das suas virtudes. E esse ano que vai começar 2026 seja um ano de muitas graças, muitas bênçãos. Agradecemos a Deus que chegamos ao final de mais um ano, nossa vida na Terra, e pedimos ao Senhor que nos dê um ano muito abençoado, de muitas graças, muitas bênçãos, realizações, sobretudo um ano de muita santidade, da busca do caminho de Deus na nossa vida. É isso que o Senhor quer nos reservar para esse tempo presente, para a gente poder então viver um ano abençoado de 2026. Eu desejo a todos que nos escutam nesse momento um feliz e santo Natal, do nascimento de Jesus Cristo, da encarnação do Filho de Deus. E seja um ano bem-aventurado, feliz, de muitas graças. O ano seja de 2026, um ano abençoado. Nós possamos continuar sempre com a graça, o serviço de Deus, buscando sinceridade o caminho do Senhor. O nosso muito obrigado ao Padre Rogério, pároco da paróquia de São José Operário e coordenador diocesano de pastorais. Padre, é tão bom ouvir o Padre Rogério que ele fala como professor, realmente como coordenador de pastorais. Ele fala com muito conteúdo, com muita objetividade, assim, de fácil entendimento, e ao mesmo tempo nos reporta a nossa responsabilidade, tanto os leigos como os consagrados. Padre.
todos nós, de fato, temos essa responsabilidade, né, de vivenciar bem esse tempo do Advento, preparar bem o Natal do Senhor, até mesmo porque nós, como cristãos, nesse mundo secular, eu digo, nesse mundo secularizado, esse mundo muitas vezes até paganizado, né, porque as pessoas já não, digamos, não todas naturalmente, mas muitas já não sabem mais o significado e a importância do Natal. E nós, por isso mesmo, celebrando 2025 anos, nesse jubileu do nascimento do Salvador, não podemos senão que, através da nossa vida, através da nossa oração, através das ornamentações, através dos presépios, através das novenas, né, através, enfim, da vivência dessa nossa fé, testemunhar a beleza do Natal do Senhor e a importância de viver bem nesse espírito natalino, nesse espírito cristão, esse tempo tão alegre e tão feliz. É verdade, que legal. Agora nós vamos para Roma falar com o padre, que o padre Anevari está substituindo aqui o nosso ex-diretor da Pastoral de Comunicação, o padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, diretamente de Roma, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Olá, padre Anevair, Paulo Amparo, todos os nossos amigos ouvintes, que alegria poder novamente estar aqui, poder partilhar um pouco, né, das experiências, poder me dirigir a cada um dos nossos amigos que nos diversos recantos da nossa diocese acompanham esse programa, que é uma bênção de Deus, que traz as informações da nossa diocese de Anápolis. Que legal, padre. Padre, o que o senhor poderia partilhar dessas realidades aí, já nesses meses, já em Roma, a questão do idioma, a questão de estar aí coladinho no Papa, com todas essas realidades, né, do centro da Igreja, do Vaticano, às vezes até concelebrar com o Santo Padre, o Papa Leão, inúmeras situações aí, amigo. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades, padre? Então, Paulo, é uma alegria a gente perceber a forma como o Senhor conduz a nossa vida e, de fato, vamos vivendo como cristãos. Ele é o Senhor, Ele é o dono da nossa vida. Por isso Ele determina os caminhos, né? Ele mostra a estrada. Nós vamos caminhando com Ele porque sabemos que Ele tem a melhor proposta para nós. Eu estava, como você sabe, né? Os nossos amigos ouvintes acompanharam também, estava na Paróquia Santíssima Trindade já há 6 anos, pouco mais de 6 anos, à frente, naquela missão tão bonita de organizar as pastorais, conduzir o povo de Deus à santificação, construir a nossa nova igreja matriz, graças a Deus, e foram tempos de muito trabalho, né? E daí Dom João, então, um dia me chamou lá na casa dele e me apresentou a proposta, né, de estudar em Roma, fazer o mestrado para melhor servir a Deus e a igreja. Eu, que todas as vezes que ele me interpelou, eu disse sim, e mais uma vez, né, respondi sim, né, mesmo sem saber direito o que viria pela frente. Então, preparei, né, a despedida da paróquia, organizei a administração, as partes finais, até a dedicação da nossa igreja, e comecei então a me preparar para vir para Roma. Cheguei aqui já no dia 27 de agosto, saí do Brasil dia 26, dia 27 cheguei aqui em Roma, e desde então, né, moro no Colégio Pio Brasileiro, que é um colégio onde vivem padres do Brasil. Nesse momento são 99 padres de diversas dioceses do país, todas as regiões. Esses padres fazem mestrado, doutorado nas universidades pontifícias aqui em Roma. Então tem muitos que estão fazendo mestrado, doutorado em teologia, outros em filosofia, outros em psicologia, outras em áreas pastorais e alguns em comunicação. E eu fui designado pela diocese para fazer o mestrado em comunicação pela Pontifícia Universidade Santa Croce. No mês de setembro a gente teve o curso de italiano, né, o curso básico, e em outubro, início de outubro, começamos as aulas, né, aqui em Roma, na Itália. O ano acadêmico começa em outubro, eles seguem, né, as estações do ano, né, então as férias são no verão, que no caso aqui começa no mês de junho. E então as férias começam em junho, né? Então a gente tem aula de outubro até junho, até início de junho. E então comecei, né, em outubro
no dia 6 as aulas. E tem sido uma experiência muito eficaz, uma experiência muito boa, bonita, de igreja, de universalidade da igreja. Lá na minha turma, né, no mestrado, você tem padres, né, de vários países, da Ucrânia, da França, da Itália, vários países africanos, né, da Nigéria, do Quênia, do Benin, de Camarões, alguns também da América Latina, colombianos, da Guatemala, muitos mexicanos e italianos também, né, claro, a maioria na universidade. Então, tem sido de grande crescimento. O curso é de comunicação institucional, então a proposta é fazer com que, a partir da instituição, a igreja comunique melhor o evangelho, né, e possa, assim, contribuir mais com a transmissão da fé na cultura e em todos os diversos âmbitos da sociedade. Então, tem tido, né, aulas todas em italiano, e esse é o grande desafio. Tem professores da Polônia, da Espanha também, mas as aulas todas em italiano. E esse é o grande desafio, né? A capacidade de poder, né, ouvir e sintetizar esse conhecimento e aplicá-lo na nossa realidade em uma outra língua, né? Mas, ao mesmo tempo que é desafiador, é de grande desenvolvimento, e por isso estou muito feliz, né, até aqui, com as disciplinas que estou tendo, com o crescimento, as experiências, né? Além disso, a gente, além de aprender as coisas na universidade, o conteúdo intelectual, muito se fala aqui em Roma também de aprender Roma, né, imparare Roma, que é a capacidade de você perceber nessa cidade uma síntese da história do mundo e da cultura do mundo, enxergando Roma como de fato o centro, né, da nossa sociedade por muitos séculos. E assim, tantas igrejas, tantos eventos históricos, conhecimento político, muitas coisas boas aqui da cidade, além, claro, como você citou, né, essa possibilidade de estar bem próximo do Papa, né, do Vaticano, e poder experimentar, né, a partir disso, o conhecimento maior do interno da igreja, né, da Igreja Universal. Então já tive a graça de celebrar 6, 7 missas com o Papa Leão. A gente acompanha quase todo dia os pronunciamentos dele, que aqui na imprensa italiana são muito destacados, né? Você tem os jornais todos italianos, né, com jornalistas específicos para cobrir o Vaticano. Então é muito conteúdo, sempre o Papa se pronunciando. Nós tivemos agora no mês passado a visita ao Líbano e à Turquia, que também foi bem repercutido aqui na Itália. E todas essas vivências, né, elas acrescentam muito na nossa forma de compreender a realidade, de interpretar os acontecimentos e de perceber a forma como Cristo governa a igreja, né? É impossível imaginar a igreja sem o Espírito Santo, sem essa alma interior, né? Uma instituição bimilenar e com toda a complexidade que aqui em Roma é perceptível, né? Então você tem orientais, africanos, europeus, americanos, esse conjunto mundial, a igreja como essa síntese da humanidade mesmo. Então tenho aprendido bastante. Também no colégio, a possibilidade de conviver com vários padres de outras dioceses, né? Você tem padres do Nordeste, da Amazônia, padres do Sul, muitos padres de São Paulo também, de Minas, e isso acaba sendo uma riqueza também. Gosto muito de conversar, partilhar as coisas, e a gente acaba alargando também o conhecimento nesse sentido. Então, graças a Deus, me adaptei bastante aqui ao estilo de vida, aos estudos. Sempre gostei de estudar. Na paróquia não tinha muito tempo para isso, mas agora não. A gente tem mais tempo para rezar, tem mais tempo para estudar, tem mais tempo, né, para acompanhar essa caminhada da Igreja Universal, né, da Igreja que é católica, apostólica e romana. Então, tem sido tudo isso uma bênção, e eu tenho certeza que isso é um desígnio da providência de Deus, né, que revela quanto Ele me ama e quer sempre o melhor para mim.
Que legal, padre, muito belo, muito forte. Mas, padre, recentemente também o senhor, mais 14 outros sacerdotes, completaram 8 anos de ministério sacerdotal. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades, sobretudo dessa grande graça de Deus na vida do senhor e de tantos que foram ordenados naquele dia, impostas, né, na ordenação pela mão do nosso terceiro bispo diocesano, Dom João Wilke, amigo? Bom, também tive a graça, né, como você partilhou, de celebrar os 8 anos de ordenação sacerdotal, aquele dia bendito, né, dia 9 de dezembro de 2017, onde na Catedral do Bom Jesus, Dom João Wilke ordenou eu e mais 14 irmãos, nós fomos 15, ordenados no mesmo dia, naquela tarde de sábado. E foi, assim, 8 anos onde eu fui muito feliz no exercício do ministério. Fiquei 1 ano em Nerópolis como vigário na Paróquia São Benedito, depois um tempo na Paróquia Santíssima Trindade, aí em Anápolis, no Jandaia, e depois aqui, né, vim para a missão aqui de estudos aqui em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, onde estou vivendo hoje. Então celebrei, né, na terça-feira, dia 9, celebrei na Basílica de São Pedro, nas capelas inferiores, né, próximo ao túmulo ali de São Pedro e São Paulo. Celebrei ali a Santa Missa, né, justamente com o padre Fábio Carlos e outros padres, também o padre Vitor Simão de Goiânia, o padre Antônio De Pisoli, que é diretor de estudos aqui no Colégio Pio Brasileiro. Participamos da Santa Missa, celebrei a Santa Missa, eles concelebraram e pude ali, naquele altar, tão próximo ao túmulo de São Pedro e de São Paulo, renovar o meu sim a Jesus Cristo, no desejo de ser padre todos os dias, de contribuir, né, para a extensão do reino de Deus na sociedade, em todo o mundo. Sou padre para consagrar, para absolver, para perdoar, para cuidar, para consolar. Sou padre para amar a Deus e amar os irmãos. E em tempo em que os padres são tão expostos e tão criticados, né, eu louvo a Deus por tudo que eu vivi, né, e desejo que nós possamos ter misericórdia com os nossos sacerdotes, né, assim como Deus tem misericórdia conosco, e apoiar, e interceder, rezar por cada padre, para que de pé o sacerdote possa ser instrumento de salvação nas mãos de Jesus Cristo, no seio da igreja. Então rezemos pelos nossos padres, né, estendo meu abraço também aqui aos meus irmãos que celebraram também nessa última semana o aniversário de ordenação sacerdotal, e que essa data seja um período de revigoramento espiritual, onde a gente possa experimentar a consolação de Deus e contemplar no passado, né, a misericórdia e a providência dele, e para o futuro entregar novamente a nossa vida, o nosso ministério, todo o nosso ser para o Senhor, para ele usar da forma como convier. Então é uma alegria, né, poder partilhar isso. Sou muito feliz como padre e, né, convido todos mais uma vez a rezar pelas vocações, né, porque de fato experimento que uma vocação acertada, uma decisão acertada, uma vocação acertada colabora bastante com uma vida feliz. Assim, a gente percebe, a vida tem sentido, tem gosto, tem luz, e mesmo as adversidades, passei por grandes combates nesses 8 anos, mas a gente percebe sempre a mão de Deus nos conduzindo, e isso é maravilhoso. Muito belo, padre, parabéns, parabéns, parabéns. Mas, padre, a gente não poderia concluir essa fala sem pedir para que o senhor deixasse a todos que nos acompanham neste momento uma mensagem de Natal, padre Paulo Henrique. Quero desejar a você que nos acompanha nesse momento a paz, a alegria, todas as graças que emanam da encarnação, da descida de Jesus Cristo, da natividade do Senhor, né? Que este Santo Natal seja um tempo de profunda alegria e consolação espiritual. Que você possa acolher o Salvador em sua vida e que essa salvação se estenda em todas as dimensões, que você contemple o amor que Deus tem por nós, esse amor que culminou no envio de Jesus Cristo, que se ofertou por nós para a nossa salvação. O Senhor está próximo, o Senhor está perto, Ele nos ama, Ele nos conduz. Todo aquele que se aproxima dele experimenta isso. Mesmo em adversidades, o Senhor não nos desampara.
Ele é a nossa salvação, a nossa resposta, e que pela intercessão da Sagrada Família possam ser derramadas sobre a nossa família, cada um dos seus membros, toda a graça e toda a bênção de Deus. Um Feliz Natal para todos vocês. A gente possa se preparar nesses últimos dias e celebrar na noite do dia 24, no dia 25, na oitava de Natal, que se avizinha, que a gente possa celebrar com muita alegria e paz essa grande solenidade que tem uma repercussão sobre toda a humanidade, sobre a nossa vida concretamente. Deus os abençoe. Estamos apresentando programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado ao Padre Paulo Henrique, diretamente de Roma, da Itália, partilhando um pouquinho aqui com você, amigo ouvinte aqui do programa Cristo Vive, aqui da Rádio Voz, né? Uma partilha muito bela, e deu para ele esclarecer muitas situações, e ao mesmo tempo a gente pede a você, amigo ouvinte, que reforce suas orações para todo o clero, porque a gente sabe que não é fácil, mas ele sempre fala com muita tranquilidade, sempre vendo que Deus quer o melhor para a sua vida e realmente como quer. Padre, muito forte essas realidades do Padre Paulo Henrique partilhando aqui conosco, o senhor também que teve essa vivência em Roma. Com certeza, agradecemos aqui ao Padre Paulo Henrique pela sua participação, pelo tempo que esteve à frente da PASCOM, né, da nossa querida diocese, aqui desse programa Cristo Vive. De fato, estar em Roma, estar próximo do Papa, como você salientou, o Padre reforçou, é maravilhoso. É estar ali no berço da igreja, digamos, porque a vida em Roma faz-nos experimentar a catolicidade, a universalidade da igreja. Ele mesmo mencionou aqui tantos colegas dele, só na faculdade, imagina, de diversos países. Agora imagina Roma inteira, né, com tantas universidades, faculdades eclesiásticas, com pessoas vindas do mundo todo para esses estudos. Além disso, Roma, ela abriga boa parte do acervo cultural, né, e patrimonial da humanidade, né? Por isso é uma cidade de grande relevância, não só no passado, né, por aquilo que ela foi, mas por aquilo que ela ainda é. Então Roma atrai uma multidão, né, de pessoas de diversas partes do mundo. Por isso é uma oportunidade única para nós padres que temos, né, digamos, a alegria de poder estudar em Roma, porque nós experimentamos coisas que só vivenciando para realmente experimentar. Eu já tinha ido em Roma outras vezes, não para morar, mas morando ali a experiência é outra, né? E aí a gente vive muito mais intensamente todas essas realidades. Então, sucesso ao Padre Paulo Henrique, que Deus abençoe muito os seus estudos. Ali ele fala, né, há pouco ele falou do Colégio Pio Brasileiro, é um colégio ainda da década de 20, Paulo, recentemente ele fez mais de 100 anos, né? E abrigava inicialmente, colégio lá não é como aqui para nós, colégio onde você vai, estuda e volta para casa. Colégio lá significa um lugar de residência. Então é onde os padres moram para irem à faculdade, depois voltam para lá. Lá ele tem seu quarto, tem um refeitório, por isso tem as refeições, tem capela para celebrações, para as orações, enfim, é maravilhoso e ele está fazendo uma experiência incrível. Como eu tive a oportunidade de morar com quase 90 outros padres ali em Roma, padres de todo o Brasil, né? E no caso do Padre Paulo Henrique, lá são 99 padres, inclusive ele, né? Imagina, praticamente 100 padres de todas as regiões do Brasil. A gente acaba conhecendo o Brasil mais ali em Roma do que aqui no Brasil, porque os padres vão partilhando as suas realidades, as suas experiências, como são suas regiões, suas dioceses, etc. E é uma experiência maravilhosa, né? Sem dúvida alguma. Eu espero que ele esteja realmente feliz, né? E ele demonstra isso pela sua, né, forma de expressar e de estar fazendo a vontade de Deus. Então, Padre Paulo Henrique, que Deus abençoe muito, e a todos os demais sacerdotes, inclusive Padre Fábio Carlos, da nossa diocese, que está lá no Pio Brasileiro. Ele sempre é solícito aqui também a nossa programação. A eles o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa oração. É verdade, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua Rádio Voz. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E se você quiser ser um benfeitor da nossa emissora, entre em contato aqui com a paróquia São João Batista
ou entre em contato com a diocese e seja um benfeitor dessa emissora, que tem muitas dificuldades para ter essa bela programação proposta para vocês. Mas, padre, na última quinta-feira, vocês tiveram, digamos assim, uma confraternização do clero da Diocese de Anápolis. Verdade, Paulo, foi uma confraternização antecipada. Normalmente ela acontecia no dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, mas o Conselho Presbiteral, juntamente com o Dom Valdemar, quis fazer a experiência, né, de antecipar essa celebração, essa confraternização, para o último dia 11, última quinta-feira, e foi maravilhosa. De fato, o clero da Diocese de Anápolis, padres, o bispo, né, diáconos e também os seminaristas, que ainda não são parte do clero, mas se Deus quiser, né, depois do discernimento e aqueles que perseverarem farão parte do clero, estavam ali reunidos, né, para se confraternizar. Rezamos, né, comemos, conversamos, cantamos, né, de modo muito saudável e como uma família celebrando já o Natal do Senhor. Foi muito bom viver esse momento, claro, um pouco ainda, digamos, consternados, porque há um mês, né, fazia exatamente um mês que Dom João faleceu, mas ao mesmo tempo lembrando dele, recordando dele, que gostava muito de estar conosco nestes momentos, né? E celebrando ali com Dom Valdemar e com gratidão o dom do ministério, da vida de Dom João em nosso meio, mas também a alegria do Natal do Senhor que nos faz seguir adiante. É verdade. Padre, o senhor já falou aqui em nosso programa, mas é sempre bom reportar. Agora, neste momento, os nossos seminaristas estão fazendo pastorais nas paróquias, né? Então, se tem alguma paróquia aí, que são várias, que não tem o seminarista, que é o caso da minha, é sinal que, por exemplo, eu e alguns estamos rezando pouco pelas vocações, padre. Então, Paulo, quero convidar você e a todos os nossos ouvintes a rezarem pelas vocações. O Paulo aqui nos bastidores, né? O que é dito nos bastidores não fica, Paulo, nos bastidores, né? Falava justamente disso, né, padre? Não tem seminarista na minha paróquia fazendo estágio pastoral nesse final de ano. De fato, nem todas as paróquias, são 58 paróquias da nossa diocese, puderam receber seminaristas ao longo do ano e neste mês de dezembro. Mas, claro, é preciso que nós, Paulo, rezemos pelas vocações para que, quem sabe, nós tenhamos pelo menos 1, 2 ou 3 seminaristas para fazer estágio pastoral em todas as paróquias da nossa diocese. Esse é o nosso sonho, né? E é preciso que rezemos. Afinal de contas, a messe continua grande, os operários são poucos e Jesus nos lembra no Evangelho de Marcos e Mateus: portanto, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Desta forma, meus irmãos e irmãs, quero convidar a todos a rezarem com força, com fé, convicção e fervor pelas vocações, de modo muito especial, pelas vocações sacerdotais. Quem sabe, né, aquele jovem aí da sua própria família, né, da sua paróquia ou da comunidade, esteja um tanto, eu diria, inseguro em responder sim ao chamado de Deus, e com a sua oração ele vai poder, né, tocado pela graça, dizer um sim generoso e vir para o nosso seminário, a fim de então tornar-se sacerdote. Sem padre não temos os sacramentos. Imaginem, meus irmãos e irmãs, sem missa, sem eucaristia, sem perdão dos pecados, sem unção dos enfermos e assim por diante. Meu Deus, por isso eu convido você, né, a rezar com muito amor pelas vocações. E a você que já reza, muitíssimo obrigado. É verdade, que continue assim. Eu lembro que numa determinada reunião, publicamente, Dom João falava que tem romaria de bispos de várias dioceses, até de outros países, sempre entrando em contato com ele, pedindo sacerdotes para ajudar. Hoje nós temos padres do nosso clero em vários locais do Brasil, temos também no exterior, Padre Júlio na França, etc. E a gente ainda tem essa necessidade. Então, realmente, vamos rezar pelas vocações para que, quem sabe, no futuro próximo, né, padre? Nessa época, 3 seminaristas numa paróquia, olha só, que sonho de consumo. É verdade, Paulo, sem dúvida alguma. E você, jovem que nos escuta, não tenha medo. O Senhor não tira nada de nós, pelo contrário, Ele nos dá tudo. E estar na vontade de Deus, fazer os planos do Senhor, antes que fazer os nossos próprios planos,
é sempre a nossa grande alegria. Dom Valdemar salientava para nós, Paulo, justamente isso. Nós temos um clero numeroso, louvado seja Deus. Mas isso não dispensa de rezarmos pelas vocações, pelo contrário, temos que rezar ainda mais, porque aparentemente numeroso, estamos confortáveis. Não estamos confortáveis. Nós temos muitos campos de missão em aberto na diocese que precisam de sacerdotes, né? E, como você bem lembrou, fora da diocese, nós não pensamos só diocese de Anápolis, pensamos igreja, né? Portanto, nós precisamos estar abertos a todas essas realidades. E, claro, se você, jovem, quer entrar no seminário, vai lá no Pastoral Vocacional Anápolis, ou melhor, @Vocacional Anápolis no Instagram, ou @Seminário ICM de Imaculado Coração de Maria, repito, @Seminário ICM, e pelo direct entre em contato conosco, né, para que a gente comece o processo de discernimento vocacional. É verdade, o padre falou a palavra que eu queria ouvir, discernimento vocacional. Porque, amigo ouvinte, às vezes você tem essa inquietude, etc. Não quer dizer que você entrou para o seminário, você vai ser padre. Tem inúmeros processos de discernimento, várias situações, né? Conversa com os padres formadores, psicólogos, etc. Mas sempre tudo dentro da liberdade. O seminário não força nada. E se, juntamente com a direção do seminário, com o bispo, ver que essa não é a melhor opção para a sua vida, não é a vocação correta, você tem tudo para ser um excelente pai de família, um excelente leigo, um excelente catequista na sua paróquia, um excelente cristão, uma excelente pessoa para a sociedade. Então, estar no seminário, fazer o teste, a experiência, não quer dizer que você será padre. Eu lembro que Dom Dilma falava que nunca imaginava que seria padre, muito mais bispo. Mas Deus o quis, e como temos inúmeras e belas recordações do nosso bispo auxiliar Dom Dilma Franco. E assim é a vida. Então, não custa fazer a experiência. E lembrando que Deus te dá tudo. Olha o que o padre Paulo Henrique falou hoje, né? Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Padre, sempre a gente fala aqui, vocação acertada, vida feliz. Com certeza. E é essa felicidade, fazer a vontade de Deus e não a nossa, né? Até mesmo porque a nossa vontade ela é muito egoísta. E na vontade de Deus nós vivemos essa doação, essa entrega, o que dá todo sentido à nossa vida. Por isso, jovem, não tenha receio de fazer a vontade de Deus. Como Paulo bem lembrou, Paulo, você entra no seminário, se admitido, para primeiro buscar a vida de santidade, porque essa é a nossa meta, a meta do cristão. Depois para ser homem, ou seja, ser formado na sua humanidade de forma integral. E, claro, também como terceira finalidade, o discernimento da sua vocação. Se realmente esta é a vontade de Deus na sua vida, o seminário vai te dar muitos elementos e condições para que você possa ir discernindo, né, se essa é a vontade de Deus na sua vida. Quantos rapazes que no seminário, depois de um tempo, perceberam, puxa, realmente não é essa a vocação a qual Deus me chamou, saíram agradecidos do seminário, hoje são casados, bons pais de família, bons profissionais, pessoas de Deus, pessoas engajadas na vida da comunidade e assim por diante, né? Por isso, chegaram a esse discernimento. E quantos outros, também, graças a Deus, foram discernindo juntamente com a formação, que sim, era essa a sua vocação, e hoje somos sacerdotes, né, com a graça de Deus. Por isso, meu irmão, seja você, né, este que busca em primeiro lugar fazer a vontade do Senhor na sua vida. É verdade, tantas realidades, né, que só o sacerdote pode trazer para nós. A administração dos sacramentos, a Santa Missa, a Eucaristia, confissão, inúmeras situações. Aqui, padre, eu lembro, por exemplo, da minha sogra, né, que estava bem debilitada na UTI, já desenganada pelos médicos. Os médicos até cortaram as medicações, a transferiram para o quarto e ficou à base de morfina para não sentir tantas dores, né? Entre aspas, praticamente só esperando a morte chegar. E eu liguei para o padre da nossa paróquia, padre Wellison, a quem muito agradeço, foi lá, deu unção dos enfermos, ministrou esse sacramento pela igreja, né? E depois daquilo, gradativamente, ela voltou a se restabelecer, já ganhou alta, hoje está em casa. É lógico que não está bem, mas muito melhor já em casa. Ou seja, essa beleza dos sacramentos que a administração, na maioria das vezes, padre, pode vir só pelo padre ou pelo diácono. Com certeza, são ministros, né, sagrados
que recebem, né, do Senhor mesmo essa faculdade sacramental de atuar na pessoa de Cristo, né? No caso, o sacerdote administrando os santos sacramentos. Por isso é muito importante que a gente perceba que o sacerdote é outro Cristo, na verdade é o mesmo Cristo, né, nos dando hoje as graças que ele pode nos dar, né, cada graça sacramental. E por isso a importância da vida, né, na vida da igreja do sacerdote. Nós não temos igreja sem sacerdotes. Por isso, lógico, não quer dizer que nesse sentido o sacerdote é aquela pessoa que tem direito a ser autoritário, né, que tem direito a se achar melhor. Não, pelo contrário. Todos nós que recebemos esse dom da graça do sacerdócio, sabemos muito bem que isso não é para nós, para o envaidecimento, para o nosso engrandecimento, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que Ele seja glorificado, amado, conhecido, amado, e claro, para que a salvação do Senhor através da nossa vida e ministério aconteça. E claro, como o Senhor veio para servir e não para ser servido, nossa vida está a serviço da comunidade. É verdade, estamos passando aqui na Rádio Voz o nosso programa Cristo Vive. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos indo para o finalzinho do programa, um programa voltado para o período do Advento, voltado para essas belezas do Natal que estamos já batendo às portas. E nada melhor do que a gente concluir esse programa falando com um grande maestro aqui da cidade de Anápolis, o maestro Leonardo Júnior. Maestro Leonardo Júnior, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Padre Evair, bom dia, Paulo Amparo, e bom dia aos amigos ouvintes. Que legal, maestro. Maestro, nós gostaríamos que o senhor partilhasse a todos os amigos ouvintes, agora com 3 datas, horários, tudo certinho, essas belíssimas cantatas que teremos aqui na região da nossa diocese, amigo. Então, nós do Projeto Laudamus realizamos desde o ano de 2019 o evento que denominamos Natal Plenos. E neste ano o tema será o Grande Mistério. Será uma cantata de Natal, onde teremos a participação do Coral Laudamus e também de uma orquestra de câmara. Terá como regente a Rosidália, que é uma cantora erudita de Goiânia. Ela é mestre em performance e também doutora em música. Hoje eu estou apenas na coordenação do evento e do Projeto Laudamus. E a Rosidália assumiu este posto de regente. É importante destacar também que através deste evento trabalhamos 3 pilares super importantes, que são a espiritualidade, a cultura sacra e a solidariedade. Ou seja, o evento ele é espiritual, ele é cultural e também social. Nós faremos o evento em 3 datas. Anote aí, dia 16 de dezembro, às 20h30, na paróquia São Pedro e São Paulo. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível. Dia 18 de dezembro, 2 dias depois, será na quinta-feira, às 20h30, na paróquia Santíssima Trindade, a paróquia do Padre Wilson. Também terá como entrada 1 quilo de alimento não perecível. E finalizaremos no dia 21 de dezembro, que será num domingo, às 18h. Será no Seminário Diocesano de Anápolis. Por isso, eu quero convidar você, sua família, a nos prestigiar neste evento. Se não der para ir no dia 16, você pode ir no dia 18 ou no dia 21. Eu tenho certeza absoluta que você sairá de lá edificado e ainda terá a oportunidade de ajudar famílias carentes. Nosso muito obrigado ao maestro Leonardo Júnior por partilhar essas informações aos amigos ouvintes, maestro. Eu quero agradecer pela oportunidade e também o espaço, para falar através dessa emissora sobre o evento Natal Plenos. Então nós esperamos por você em desses dias, tá? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado ao nosso querido maestro Leonardo Júnior, que já partilhou desde quando começou todas essas realidades, como ele bem disse aí, o tema desses concertos
será o grande mistério. Então, repetindo aqui, Paróquia de São Pedro e São Paulo, ali no bairro Maracanã, no próximo dia 16, às 20h30, sendo possível a entrada 1 quilo de alimento. Depois, na Paróquia Santíssima Trindade, na região do Jandaia, também às 23h, Padre Wilson, no próximo dia 18, também sendo possível 1 quilo de alimento. Até o Padre Paulo Henrique falou que agora, né, beleza, coisas lindas da edificação dessa comunidade Santíssima Trindade. E por fim, no Seminário Maior Diocesano, no próximo dia 21, será no domingo. Então lá a gente complementa. Ele falou às 18h, porque 18h, amigo ouvinte, nós teremos uma belíssima palestra feita pelo Padre Eli, que dispensa comentários. Após essa palestra, iniciará esse concerto no Seminário Maior Diocesano, aberto ali na capela. Quem ainda não conhece a capela do seminário, já é uma oportunidade de estar e conhecer uma belíssima capela, com inúmeras situações ali que nos reporta a Deus, quadros, painéis de Silvio Moraes, etc. Então são 3 datas que, com as graças de Deus, dá para você se organizar e se fazer presente. Eu, por exemplo, no mínimo eu estarei em 2, no mínimo, que dada a beleza da conjuntura. E padre, como é belo nesse período de Natal, músicas de alto padrão, de alto nível, igual aí vem uma mestrada, né, uma doutorada na área de música, coordenar essas realidades, é muito belo, padre. Sem dúvida, a regência de uma doutora em música, né, que está trazendo uma qualidade técnica formidável ao Coral Laudamos. A nossa gratidão ao Leonardo, que está coordenando esse projeto Natal Plenos há tanto tempo, uma belíssima iniciativa, porque a música sacra, ela eleva a nossa alma, o nosso coração até Deus, né? E é uma forma eminente de oração, sem dúvida alguma. É uma preparação para vivenciar este Natal de forma muito profunda, né? De uma forma, eu diria, diferenciada. Por isso, fica o convite para você, e eu reforço aqui o dia 21, Paulo, não por acaso, né? Porque no dia 21, domingo, às 18h, o Padre Eli vai na capela do nosso seminário ministrar esta palestra com o tema A Beleza Salvará o Mundo, né? Essa expressão de Dostoiévski. Mas você quer aprofundar nessa questão do tema da beleza, venha já às 18h na capela do nosso seminário, lá em Miranápolis. E claro, logo em seguida, no mais tardar às 19h, o Coral Laudamos com com essa belíssima apresentação, vai nos ajudar a contemplar essa beleza, né, por uma das grandes artes que é a música. É verdade. E lembrando que você que professa outra fé, outra religião, que não tem nenhum credo, as portas estão abertas na Paróquia de São Pedro e São Paulo, na Paróquia Santíssima Trindade, no Seminário Maior Diocesano. Você é super bem-vindo. E com esses concertos, padre, sempre me vem forte à mente, certa vez eles fizeram na Catedral do Senhor Bom Jesus. E o nosso bispo já, né, que fizemos agora um mês de seu falecimento, terceiro bispo Dom João Wilk, ele é europeu, tocava instrumentos, bateria, etc. Ou seja, além de vivenciar na Europa, entende muito de música. E sempre o Leonardo Júnior tem o hábito de, quando concluir ali o concerto, passar para um sacerdote, etc., para fazer a conclusão. E ali na catedral, a casa do bispo, o bispo estava e ele foi fazer a conclusão. E ele, com toda a sabedoria e conhecimento de um europeu na área musical, ele começou muito sábio as suas palavras. Ele começou falando, o próprio bispo Dom João, falar que isso foi muito bonito é muito pouco. E assim ele deu sequência às palavras dele. Então, você que ainda não pôde participar, venha conhecer, que você vai ver um nível altíssimo dessas realidades. Padre, já estamos indo para o finalzinho do programa, senão o Padre Claro, o Frei Militão, o Padre Aloysio vão dar um puxãozinho de orelha em nós aqui, o Frei Lúcio. Mas qual que é o recadinho básico do senhor nesse domingo, 14 de dezembro, amigo? Estamos quase começando a novena do Natal, já no próximo dia 16, então boas novenas de Natal para você e sua família, para sua comunidade, e espero que o seu presépio já esteja montado e que os preparativos para celebrar
né, o Natal do Senhor, já se programando para participar das missas, seja da véspera do Natal, seja no dia do Natal, já estejam acontecendo, enfim, que você possa vivenciar bem este finalzinho de advento e celebrar com muita alegria o Santo Natal do Senhor. Que Ele possa de verdade morar na sua casa e abençoá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.